Aqui, achei. Mas as correntes, oramos de luz e água mais. Opa, tá aqui, meu Deus, vou salvar. Vamos lá? Agora sim. Tá, acho que tá. Ao vivo, aqui no Facebook, que eu estou fazendo a transmissão por aqui. Tá. É isso mesmo. Boa noite, pessoal. Louvamos o nosso Deus amado, que tem cuidado de nós com tanta diligência, com tanta misericórdia, com tanto amor. Nós louvamos, Senhor, o teu nome, louvamos o nome de Jesus e o Santo Espírito, Pai. E pedimos que tu nos dê sabedoria e discernimento para conduzir essa live aqui, Pai, para a gente conversar sobre política, sobre o Brasil, sobre o mundo. Em nome de Jesus, nós oramos e pedimos, Senhor, que tu abençoe a nossa audiência, que por enquanto está meio que capenga por conta da minha punição lá no YouTube, mas semana que vem a gente já vai estar de volta. E eu te agradeço, Senhor, te agradeço demais por essa oportunidade de estar aqui. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos. Amém. E aí, pessoal, tudo bem? Tava com saudade. Deixa eu botar aqui. Eu vou botar aqui isso aqui. Por quê? Vocês sabem que isso aqui é o meu trabalho, né? Eu peço a você que está acompanhando a gente aqui que dê o joinha. Se não gostar, dá o de joinha. E se você puder colaborar com a manutenção desse meu trabalho, eu te agradeço imensamente. E peço que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. De boa, esse aqui é o meu trabalho. Vocês sabem que eu tenho certos pudores aqui em falar essas coisas logo no começo da live, mas, enfim, era preciso. 2 semanas prejudicadas aí pelo YouTube, isso atrapalha muito a minha vida, né? Não só no meu trabalho, mas a minha vida, meu sustento, o sustento da minha casa, né? E vocês sabem que sou eu que sustento a minha casa. Mas, enfim, tá aí dado o recado. Se você puder contribuir com qualquer coisa, pode ser R$1, eu já agradeço muito. R$2, eu agradeço muito. R$10, eu agradeço da mesma forma que agradeço R$1. Qualquer quantia que você puder fazer aí para manter o meu trabalho, eu te agradeço de todo o coração. Eu também estava com saudade. Ainda não estamos no canal principal, porque, vocês sabem, eu fui punida por 14 dias. Porque eu fui fazer a cobertura de um evento, que era uma reunião pública, né, na Praça Portugal, aqui em Fortaleza, do pessoal se mobilizando, tentando se mobilizar e alertar a população local para lutar pela própria liberdade, reunindo as pessoas para tentar ir até a Câmara, a Assembleia Legislativa, para lutar contra a aprovação daquele passaporte, né? Enfim, aí eu fiz a transmissão ao vivo, fui punida porque as pessoas falaram do líquido que as pessoas injetam. Eu preciso pegar 2 livros, espera aí. Ai, que beleza. Tá aqui. Tem que falar porque eu preciso agradecer de qualquer maneira. Enfim. Aí, pessoal, eu devo voltar segunda ou terça. De qualquer maneira, segunda-feira eu vou fazer uma entrevista com o Dr. Djalma Pinto. Quem é o Dr. Djalma Pinto? Ele é um procurador, eu acho que é estadual, não sei se ele é estadual ou federal, mas ele já foi, inclusive, procurador-geral ou do município ou do estado do Ceará. Ele é uma pessoa genial, tem muito conhecimento jurídico e muita cultura, né? Um negócio assim, um cabedal cultural assim que é impressionante, uma bagagem cultural que eu sou fãzaça dele. Ele, inclusive, me recomendou, na conversa que a gente estava tendo, ele falou do livro, e aí ele falou que esse livro aqui é maravilhoso, e realmente é maravilhoso.
E o doutor Djalma vai estar aqui para conversar sobre o processo que a doutora Mayra está movendo contra os cabeças ali da CPI do Covid, né? Porque colocaram ela num rol de mais de 70 pessoas e cometendo crimes contra a humanidade, e, claro, eles precisavam disso para até começar esse processo. Então, a gente vai saber exatamente o que é, como é que vai rolar, quais são as perspectivas, enfim. Comentar sobre tudo que ela passou ali naquela CPI, né? Segunda-feira tem essa live. Na terça-feira, vocês sabem que eu vou estar lá no canal da Camila Ábida. Na quarta-feira tem uma live muito legal, que eu acredito que vai ser, assim, de novo impactante, porque toda vez que o Hermes conversa com a gente aqui, ele traz sempre alguma informação que ele tem guardada, ele está preparando um livro, né? Vocês sabem que ele foi o cara que deu origem à Lava Jato, através das denúncias dele, né, da tentativa e tentativas até conseguir ser ouvido. E aí fizeram o uso e o abuso da condição dele como denunciante, né? Enfim, então ele vai falar as coisas aqui, coisas até que ele talvez ainda não tenha contado, mas ele disse que vem aqui. E coincidentemente, na quarta-feira, o ídolo dos pés de barro, né? Foi esse o nome que a gente deu para a live, o ídolo dos pés de barro, o juiz Sérgio Moro, e a gente vai falar sobre ele já, vai assinar a ficha de filiação do Podemos. Eu queria falar com F, som de F, mas eu vou falar com som de P mesmo, né? É aquele partido com PH, o Podemos, ok, pessoal? Vocês entenderam aí. E aí, coincidentemente, calhou de ser no mesmo dia. Será? Enfim. E na quinta-feira a gente também vai ter uma live bacana para falar sobre a disputa pela OAB. A disputa pela OAB. OAB que já teve uma grande importância, né, no cenário político brasileiro. Aquela mesma OAB que nem deveria existir, porque ela foi extinta pelo Getúlio Vargas. Mas, enfim, ela existe, recolhe milhões dos advogados todos os anos, não presta contas. Que coisa, né? O Brasil tem umas benesses assim que não dá para entender, mas enfim, né? E já fez a fortuna de muita gente, a OAB, né? E a gente vai conversar também sobre isso na quinta-feira. Então, a semana vai estar bem movimentada. Aí, hoje, como eu estava realmente com saudade e tinha muita coisa para, né, sozinha e tal, eu gosto de estar aqui sozinha. Não gosto de estar acompanhada somente. Eu gosto de estar com companhia de pessoas que acrescentem a gente, como foi o caso recentemente da Maria Emília, mas ela está dodói. Mas a gente sempre conversou aqui, eu e vocês e eu e vocês e eu, juntinhos, né? Então, estamos aqui. Eu resolvi fazer essa live de sábado à noite. Muita gente, claro, não vai perder tempo aqui olhando agora, mas vê depois. E depois eu vou ver se eu baixo esse vídeo para conseguir postar lá, porque eu acho que vai ser interessante, né? Eu quero começar, pessoal, e hoje a mídia vai permear toda a nossa conversa aqui, né? Você adora isso? Enfim, agradeço muito a presença de vocês aqui, viu? De todos vocês aqui. Tanto o pessoal que está no YouTube, quanto o pessoal que está no canal Ela, Regina Vilela, quanto está no Facebook, também no Twitter. Estou fazendo a transmissão também pelo Twitter, né? Vocês sabem que eu gosto daquele território lá, que aquele território lá é de conflagração. E vai permear essa nossa live a mídia. Eu sou jornalista há quase 40 anos. Trabalhei por quase 30 anos em empresas de comunicação. E quando eu comecei, já havia uma mudança, né? Mas era tudo ainda muito leve, porque eu comecei em 83. Era tudo ainda muito leve, estávamos saindo ali, né, dos governos militares, o último foi o Figueiredo e tal, e ainda havia um certo comportamento
uma certa ética, um comportamento de pensamento familiar, enfim, ainda havia. A partir da nossa nefasta, vocês sabem que eu considero essa Constituição um lixo, né? Um lixo. Ela se formou como sendo moderninha, enganou muita gente, porque a gente se deixou enganar, né? A gente deixou contaminar nos anos 60 e 70, acreditando que eu era criança, mas enfim. Quem lê história, né? Quem viveu família conversando e tudo mais, a minha família sempre a gente via, né? Militares e tudo mais. A gente viveu essa transformação efetivamente a partir da Constituição de 1988. E essa Constituição cidadã, como gostava de dizer aquele nefasto esquerdista, Ulisses Guimarães e os seus pares, né? Nós demos o ouro na mão do bandido. Nós entregamos o ouro na mão do bandido quando elegemos em 1986 os constituintes, né? A gente entregou o ouro na mão do bandido. Fazer o quê? E aí, em 88, eles apresentaram aquela nefasta, a nefanda, né? Enfim. Eu quero começar falando sobre a morte da Marília Mendonça, a cantora. Não é do meu gosto pessoal, musical, né? E a gente lamenta profundamente que uma jovem, no auge da carreira, bonita, mãe de um bebezinho de 2 anos de idade, não sei se ainda já tem isso, mas, enfim, a gente lamenta profundamente o acidente, ao que parece, né? Uma torre de transmissão da CEMIG, Companhia de Energia Elétrica de Minas Gerais, posta no alto dos montes ali no Minas Gerais, é Minas Gerais, né? Quem conhece Minas Gerais sabe que é um estado montanhoso, tem muitos vales, muitas montanhas, enfim. O Brasil é lindo, né? Passei as minhas férias de infância em Minas Gerais, né? E uma torre de transmissão no alto, um cabo não energizado, segundo a gerência da CEMIG, e a CEMIG já constatou que houve mesmo um abarroamento ali, né, um choque ali. E provavelmente no choque ali, a aeronave praticamente despencou e caiu lá naquela cachoeira. Era uma coisa de 400 metros, mais ou menos. É lamentável que isso tenha acontecido. A CEMIG diz que se solidariza com a família, ok, mas se ficar comprovado esse choque, e parece que já havia queixas de outros relatos, né, de pilotos que voam ali naquela região e que vão para aquele aeroporto, de que aquela torre de transmissão está colocada num lugar equivocado, que não é mais seguro para ali o trânsito de aeronaves naquela região, que já limita o trânsito de aeronaves apenas ao horário noturno, apenas ao horário diurno. Quando começa a escurecer, já não tem mais voo para aquela região. Por quê? Porque é exatamente num vale, quem viu ali, pode se ver até pelo Google Maps, né, que é uma região montanhosa ali. Então, vocês podem fazer pergunta aí, pessoal, que depois a gente pergunta, a gente responde aqui, tá bom? Enfim, a gente lamenta muito, mas se comprovar isso aí, que legal que a empresa se solidariza, né? Mas se já havia relatos de pilotos sobre o risco, a empresa merece um processo, né? Se ficar comprovado ali que houve realmente o choque no cabo, né? A empresa merece um processo. Se fosse nos Estados Unidos, né, o império da lei, certamente seriam milhões de dólares de indenização. Mas aqui, né, até os técnicos do CENIMPA, não posso ir no avião porque o avião pode escorregar, a gente até compreende e tal. Mas
Eles não juntam provas para acusar ninguém. Eles juntam provas para evitar novos acidentes. Quem vai ter que se virar com relação a isso é o próprio inquérito policial que vai apurar o caso, né? A família que fique atenta. Tudo bem, a morte de um cantor, um artista na juventude, ainda mais de uma forma trágica, sempre atrai mais dinheiro, porque se vende mais, a marca acaba se perpetuando. É a mesma coisa do Mamonas Assassinas. Se estivessem vivos, talvez já tivessem acabado, mas como morreram no auge, ainda se lucrou muito com a história deles. É uma coisa que Elvis, aquele... como é que é o nome dele? O Michael Jackson, enfim, qualquer astro ou estrela que morra no auge, né? Normalmente a tendência é que seja mitificado e acabe atraindo mais grana. A gente sabe que não deve ser esse o interesse da família, porque a família está bem, mas é porque a gente precisa começar a aprender a discutir, inclusive, essas coisas de direito, né? É direito. Se aquela torre está colocada lá, mal colocada, e provocou um acidente, né? Como esse, triste, né? Porque foram 5 vidas ali. O tio dela, que trabalhava com ela, estava com um bebê de 6 meses. O piloto, o copiloto, a mulher está grávida do 3º filho. Olha o prejuízo para essas famílias. O piloto também deixou mulher e 2 filhos, e tinha mais uma pessoa no avião, né? Eram 5 pessoas, parece. Olha, pessoal, infelizmente, é o dinheiro que move o mundo, né? Quando o Brasil... E isso, infelizmente, como a família tem grana, se utilizar bons advogados, né? A gente sabe que a justiça no Brasil só corre para quem tem bons advogados, né? E bons argumentos. É a verdade. Fazer o quê? Nós não somos um império da lei. Nós não somos. Mas, se for realmente comprovado, a família tem que buscar reparo. Até a família dos pilotos e tal tem que juntar todo mundo, como houve aquele pessoal que se juntou num grupo, naquele acidente do avião da Gol, lá no aeroporto de Guarulhos, ou Congonhas, né? Aquele voo lá também. Eles se juntaram para poder receber a indenização, porque a Gol não ia pagar ninguém. Né? Então, no Brasil é assim, constrói-se um prédio, o prédio desaba, mas o empreiteiro fica bem e milionário lá nos Estados Unidos. Não ficou bem porque a gente sabe, e eu realmente acredito nisso, a justiça dos homens falha, mas a justiça divina não. Então, aquele Sérgio Naia acabou se ferrando, né? Morreu de câncer, enfim. E as pessoas... E mais engraçado, né? Que sabe quem recebeu as indenizações primeiro? O pessoal que era viúvo de gente do Ministério Público no Rio de Janeiro e da Justiça no Rio de Janeiro. Esses receberam a indenização rapidamente, mas o resto da população, dos moradores ali daquele... Nossa! Eu fui várias vezes ao hotel lá na Praia do Recreio para fazer matéria do pessoal ainda vivendo em quarto de hotel, porque a justiça brasileira é assim. A gente vai falar já da justiça. E a mídia, pessoal? E a mídia, no caso da Marília Mendonça aí, né, sempre querendo uma ilação qualquer com o presidente Bolsonaro. Incrível, incrível. Gente que trabalha olhando as redes sociais, né? Guilherme Amado, um cara que já me colocou em questionamento por causa de uma denúncia que eu fiz contra o reitor da UFRJ. Enfim, um jornalistazinho, né? Como tantos outros, sempre querendo linkar a morte da cantora ao presidente. Antes mesmo de viajar, ela tomou vacina providenciada pelo presidente. Então, é um negócio que você, né?
eu sou jornalista independente, mas eu sou dependente de vocês. Mas eu sou independente. Eu hoje não tenho mais que seguir as regras de um jornalismo, de uma empresa de TV, ou de um jornal, ou de uma rádio. Né? Eu sigo as regras que eu aprendi e tento trabalhar com ética. Então, eu faço um trabalho independente. Estou aqui para passar algumas informações e umas avaliações, porque é o meu conhecimento que eu tento levar adiante aqui. Né? Enfim, a mídia só me envergonha. Só me envergonha. Aí a gente vai e passa para a ministra Rosa Weber. Não sei se vocês viram que essa semana o governo conseguiu aprovar, apertado, vamos dizer assim, apertado, só com 4 votos a mais, a PEC dos precatórios. O que são os precatórios, Regina? São dívidas do governo com pessoas físicas né, que normalmente são ações de processos, uma série de coisas, só que é um volume sempre enorme, porque são decisões judiciais. Né? Então, essas dívidas, às vezes, ficam proteladas na justiça, né? São pessoas físicas e pessoas... como é que é aquele outro negócio? Pessoa física, pessoa jurídica. Esqueci. E pessoa jurídica. Então, fica aquilo na tal... E isso já está sempre sendo adiado, porque é um volume enorme de dinheiro. E aí, como o Brasil passou por esses 2 anos de pandemia, o que aconteceu? Muita gente fechou, muita gente perdeu o emprego, muita gente quebrou, e aconteceu uma série de desgraças que acabaram prejudicando a nossa economia. A economia só não quebrou de vez porque a gente tem um baita de um ministro da economia, chamado Paulo Guedes, né? E que toda a economia, o acerto financeiro que a gente conseguiu com a reforma da Previdência, a gente conseguiu economizar cerca de 900 bilhões de reais. Podia ter chegado a 1 bilhão e 300 milhões, uma coisa assim, né? Acho que foi mais ou menos isso. 1 bilhão e 300 milhões, eu estou confundindo aqui os números. A gente podia ter começado a reforma da Previdência se o porco do rolete, o então presidente da Câmara dos Deputados, tivesse agilizado, tivesse facilitado, mas não. Ele foi eleito, como todos aqueles que a gente pensou que estivessem ali para ajudar o Brasil, ele foi eleito e teve a colaboração de traíras, como a Joyce Hasselman, né? Para atrapalhar a reforma. A reforma durou quase 1 ano, mesmo tendo um apoio explícito do povo brasileiro. Nenhum outro país do mundo fez uma reforma como a proposta aqui, e ela teve falhas, né? Ela tem falhas, ela podia ter feito outros cortes e tudo mais, mas a questão política, o lobby e tal, aquela coisa toda, a gente já passou por isso, ok? Estou só dando uma rememorada para vocês entenderem, porque às vezes até é confuso para mim também entender. Então, se eu conseguir explicar, eu consigo... a gente vai falar sobre isso, Cícera. É para isso que eu estou aqui tentando explicar. Aí a gente... tem que olhar para cá também, porque aí eu fico vendo vocês aqui. Aí a gente conseguiu aprovar, apesar de toda... né, quando ele não conseguiu mais segurar, aí foi para votação e tudo mais, e a gente, assim... conseguiu respirar, acertar o caixa e tal, aquela coisa toda. Aí veio a pandemia. E aí veio a decisão suprema dos togados de que quem ia comandar o circo seriam os governadores e prefeitos, que a obrigação do presidente seria apenas assinar um cheque, praticamente em branco. Foram 60 bilhões de reais que o governo deu aí. Né? E dentro da própria máquina governamental federal, não houve desvio. Não houve desvio. Mas fizeram a festa. Por quê? Porque no primeiro ano de governo Bolsonaro, ele fechou as torneirinhas.
né? E disse: agora não vai sair mais dinheiro para corrupção, não. Não vai mais pelo ralo, não. Dinheiro que entrar aqui vai para o Brasil dos brasileiros, né? E aí, até nessa parte, surgiu o tal do emenda de relator, que a mídia, de novo, para trabalhar contra o país, apelidou de orçamento secreto. A tal da mídia, a tal da emenda de relator é porque elas ficam a cargo. Todo mundo sabe que a nossa Constituição diz que é para se ter um governo de coalizão, né? Os caras lá da Câmara e do Senado aprovam leis, o presidente pode derrubar, mas pode voltar para a Câmara e eles dizem assim: teu jamegão aí dizendo que não pode, aqui não vale porra nenhuma, então nós vamos fazer valer o que nós queremos. E aí se criou as emendas de relator. O que são as emendas de relator? Eles botam lá um valor, né, na mão do relator da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Todo o país funciona como uma empresa. E aí, todo ano, corrente é gerido com dinheiro destinado pelo mês anterior, com previsão de arrecadação, com previsão de gastos e tudo mais. Então, para se fazer, para se obter e buscar apoio desse Congresso, que a gente sabe que é repleto de patriotas, né, o Bolsonaro adotou aceitar a emenda de relator, que dá uma autonomia para o próprio Congresso definir para onde vai o dinheiro que entrar no ano que vem. São as emendas do relator, que acho que foi o Estado de São Paulo que fez a denúncia chamando de orçamento secreto. Não há nada de secreto. Há uma verba que é destinada para as emendas do relator. No ano seguinte, os políticos vão lá negociando e dizem: eu quero tal para construir uma ponte ali na minha área. Eu quero construir e mandar para um hospital. Eu quero mandar para a construção de casas populares lá na minha cidade. Eu quero mandar para saneamento básico. É assim que funciona. Por quê? Quem cuida do caixa principal é o executivo, mas quem define para onde vai o dinheiro em grande parte, na nossa Constituição. Se a gente não entender que a gente vive num regime parlamentarista, fingindo que é presidencialista, a gente nunca vai avançar na nossa maturidade política. Tá ok, pessoal? Eu espero que vocês estejam entendendo o que eu estou falando, né? Fale besteira não, viu, Miriam Cunha? Não estou comparando nada, não. Eu estou comparando a justiça. O governo americano é outra coisa. A nossa Constituição é parlamentarista, fingindo que somos presidencialistas. Você está avaliando errado, ok? Enfim, aí o presidente entrou nisso, aceita, por quê? Porque é a forma que ele tem de conseguir a aprovação das emendas que ele manda para lá, dos projetos que ele manda para lá, né? Se não for assim, os caras não trabalham. Aí acusam ele de toma lá da cá. Acusam o presidente, o governo federal, de toma lá da cá. Mas vocês não viram, em 3 anos de governo, um escândalo de corrupção na esfera federal. Quando essas emendas vão para os seus municípios, vão para os seus estados, o que acontece? Simplesmente o controle é lá regional, municipal ou estadual. Sai da esfera do governo federal. Quem se responsabiliza por apurar desvios são os tribunais de contas municipais, porque isso existe em capitais. No Rio de Janeiro tem um Tribunal de Contas Municipal. O pai do Sérgio Cabral, inclusive, o Sérgio Cabral pai, né, era conselheiro do Tribunal de Contas no município do Rio de Janeiro. Um pregão. Criaram isso só para cabidão, né? Os tribunais de conta do Estado, que a gente sabe que normalmente são escolhidos entre deputados, né, em vez de serem juristas e contabilistas, né, escolhem indicados políticos, como acontece para o Supremo Tribunal Federal. E tem o TCU, que cuida das obras e gastos do governo federal.
Tribunal de Contas da União. Então, ele é uma espécie de auditor das contas do que é ligado ao governo federal. E existem os TCEs. Vocês sabem que é sempre com essas indicações horrorosas, o TCE chegou a ficar apenas com um conselheiro, né? Porque todos foram envolvidos em casos de corrupção, foram presos. Um negócio absurdo. E parece que agora o tal do Brazão, que era conselheiro e que é suspeito ou está envolvido no caso da morte da Marielle, por isso é que a imprensa do Rio de Janeiro parou de falar da Marielle, porque descobriram que era um cara que não é do Bolsonaro, é um cara que é ligado ao Sérgio Cabral, essas coisas todas lá, e tinha lá os envolvimentos lá com a Marielle, né? E simplesmente pararam de falar da Marielle. A Marielle finalmente descansou em paz. É muita confusão, né, pessoal? Eu sei, é muito confuso, mas é assim. Então, essa emenda, essa PEC dos precatórios, foi votada essa semana. Para quê? Para o governo não estourar o teto de gastos, porque a gente tem uma lei para respeitar. O Brasil está no azul, pessoal. O Brasil está entrando sem dívidas, né? Porque a gestão econômica está funcionando no Brasil. Isso não acontecia nos governos anteriores. Mas isso incomoda essa gente, porque não é a dívida deles, é a nossa dívida, do povo brasileiro. Mas isso incomoda os seus senadores, os seus deputados federais, os seus governadores, os seus deputados estaduais, enfim. Isso incomoda essa elite política que nós temos. Se votou Ciro Gomes, inclusive, candidato do PDT, o Partido da Rosa, não se esqueçam disso, né? O maior interesse da Internacional Socialista é eleger alguém presidente da República. E esse alguém eles esperam que seja o Ciro Gomes. Aí, simplesmente, ele disse, não é possível, vocês não podiam, porque o pessoal do PDT entendeu que era por um motivo justo. Qual era o motivo justo, Regina? É criar o Auxílio Brasil, para dar continuidade não só ao projeto Bolsa Família, vocês já devem ter ouvido isso tudo aí em vários lugares, mas eu preciso falar porque uma coisa está interligada à outra. Aí o que acontece? Espera aí que apagou aqui. Não estou vendo aqui. Enfim, voltou. Aí a gente precisa ajudar as pessoas que perderam seus empregos, que mantêm a casa com um auxílio de 100, 300, 400 reais, através do auxílio emergencial. Se não fosse o governo federal tirar, né, de várias áreas, houve cortes em várias áreas, tinha orçamento previsto para várias pastas, né? E o governo, quando viu a porcariada que trouxe a pandemia e a decisão equivocada do STF de fechar tudo e de não sei mais o que lá, e perseguir e tal, ferrou tudo, ferrou a economia, deixou um monte de gente com necessidade. Se o governo federal não tivesse dado o auxílio emergencial, o Brasil tinha virado um caos. Um caos. Ia ter saque de supermercado, chegou até assalto em lojas aqui, eu fiz matéria aqui, gente, né? Chegaram a invadir lojas aqui em Fortaleza, né? Então vocês imaginam como não estaria o país se não tivesse sido a gestão responsável, não só economicamente, mas principalmente num olhar social, para atender essas pessoas, ajudar essas pessoas. E olha que o trabalho foi tão brilhante que eu estava falando para o meu irmão. Agora, o que acontece? É a Caixa Econômica Federal a responsável pelo pagamento. O governo federal do Jair Bolsonaro acabou com o intermediário, com o agente municipal, com o agente governamental que utilizava isso, né, auxílio Bolsa Família, auxílio isso, auxílio aquilo, para poder comprar votos
descaradamente, porque só entrava na lista para receber Bolsa Família quem garantia voto no prefeitinho, no vereador, no deputado estadual, no governador. Era assim. Foi a forma que o PT conseguiu de oficializar a compra de votos às nossas custas. O presidente Bolsonaro fez o quê? Centralizou todo o pagamento desses recursos na Caixa Econômica Federal. Acabou com o intermediário. Vocês imaginam como essa elitezinha política brasileira odeia esse sujeito? Odeia! Porque ele praticamente amarrou a mão desses caras, né? E diz assim, pô, a gente não pode roubar, a gente não pode roubar. E aí, para poder continuar ajudando uma população que é carente, a gente só não está pior porque houve essa saída. Muita gente pegou, como eu fiz matéria aqui, pegou o auxílio e começou a trabalhar, botou barraquinha e foi vender, comprou tecido, começou a fazer bonequinha de pano e foi vendendo e tal, e meio mundo se virou. Perdeu o emprego formal, mas não ia pegar um 38 e sair roubando por aí. O povo foi para a alternativa do trabalho, enfim, né? É subemprego? Mas tem gente que até consegue ficar rico. Se trabalhar direito, se souber como fazer a coisa. O Sebrae sempre está ajudando aí com cursinhos, enfim. Existe saída. A PEC dos precatórios foi aprovada. Infelizmente, a gente sabe que a esquerda brasileira não se preocupa com o povo, ela se preocupa com ela. Quantos mais miseráveis ela tiver no país, melhor para ela, para se manter no topo, com o discurso de que defende a pobreza, de que defende os pobres. Ela não defende a pobreza, ela defende os pobres, né? Mas no fundo, ela defende, né? Isso aí, Ismael. O Bolsonaro tem um projeto de país. Então, ele conseguiu aprovar deputados que estão sempre na cola do presidente, se elegeram com o aval do presidente, né, com a fotinho, com não sei o quê, enfim, do lado ali do presidente, votaram contra. Caroline de Tone, o príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, o Márcio Labre, que eu tanto recomendei aqui em 2018 para as pessoas voltarem nesse sujeito. Olha, vou te contar, porque a gente pensava, né, que gente nova que fosse, né, pudesse estar lá para poder ajudar o país, ajudar o presidente. A Caroline de Tone tomou uma pancada atrás da outra no Twitter. Já está dizendo que na próxima votação ela já está repensando o voto dela. O príncipe, como é empertigadinho, né? Como ele anda com... talvez ele não volte atrás. Talvez o Márcio Labre até apareça, se ele quiser tentar ser reeleito, né? A gente tem que rifar um monte. Que categoria? O negócio, né? O PT inteiro votou contra. O negócio não é ajudar o povo. O negócio é ferrar o presidente. Esse presidente está fazendo muita coisa, a gente tem que impedir esse cara de conseguir realizar isso. Tem que impedir. A gente não pode permitir que ele continue fazendo nada pelo Brasil, fazendo tudo pelo Brasil, né? A gente tem que fazer com que ele não consiga tirar os projetos do papel. Aí foram lá, votaram contra. Estão votando contra o Brasil? Estão. Eles não estão votando contra o presidente Bolsonaro. Estão votando contra o povo brasileiro. Porque dá R$400 aí. É assistencialismo, Regina. Agora você falou sempre contra. Eu sou contra assistencialismo. Mas nós estamos saindo de uma pandemia com a economia alquebrada. Você não pode deixar de dar essa assistência emergencial, né? E deixar que as pessoas caiam no desespero, pessoal. Não pode. Vocês preferem realmente que o Brasil pague os precatórios para banqueiros, para indústrias aí, empresas milionárias? Não dá, né? Há que se ter prioridades. Você vai matar a fome de um povo ou você vai continuar bancando champanhe e caviar da elite? Então a gente tem que, né? Tem que dar pancada, sim.
nos deputados que votaram contra. E, por incrível que pareça, a gente sempre tem por incrível que pareça, né? A ministra Rosa Weber acatou, né, um pedido de liminar para que o Congresso lá, né, suspenda o orçamento, né, as emendas do relator, que são aquelas emendas que são aprovadas, são previstas para os gastos no próximo ano. E também determinou, né, e tudo isso é movido para quê? Pediu também explicação para votação dos precatórios, da PEC. Rodrigo Maia ainda foi dizer que essa é uma PEC que é uma PEC fantasma, né? Vários deputados que estão fora, estão fazendo política, né, lá na COP26, vários votaram à distância. E o pessoal do Rede, do PSOL, do PT e mais um outro partido aí, eu acho que foi o PCdoB, foram questionar na justiça. Aí a Rosa Weber deu 24 horas para que a Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, se explique para cancelar a votação. Vocês estão entendendo o negócio? A mecânica da coisa é bater para derrubar o presidente. Mas, né, eles não estão batendo para derrubar o presidente, eles estão batendo para manter o povo na miséria. Eles não estão satisfeitos com o sujeito que pega o dinheiro que a gente paga em impostos, que se recolhe em impostos, e devolve ao povo brasileiro em obras de infraestrutura, em dinheiro para a saúde, em dinheiro para a educação, em dinheiro para assistência às mulheres através da Damares. É um negócio impressionante. Aí eu vou naquele ponto. E a mídia só batendo, dizendo que é impossível e que essa votação foi ilegal. A mídia só trabalha a favor dos bandidos. No meu tempo, o jornalismo era para relatar fatos, né, e defender os oprimidos. Né? Parece que os oprimidos são os artistas da Globo. E aí, pessoal, até a portaria do trabalho, esses partidos estão questionando. O Onyx Lorenzoni assinou na semana passada uma portaria que impede que as pessoas sejam demitidas por não injetarem o líquido. Não vão injetar meu líquido. Ah, mas você precisa, porque senão você vai perder emprego. Não pode, porque a portaria do governo federal impede, ok? Aí eu assisto, quando eu paro para assistir o jornal local aqui, eu tenho dó, sabe? Tenho dó. Aí dizendo assim, não, porque é absurdo. Aí neguinho chega ao cúmulo e o Onyx agiu com correção quando deu uma trauletada naquela lourinha burra da CNN, porque ela insistiu com a história de negacionismo, porque a pessoa não quer... É uma pessoa que não quer botar o líquido, né? Ela está indo contra outras pessoas. Não é essa a questão. A questão é de liberdade, que o presidente tanto preza e tanto fala. E a mídia sempre fazendo esse papel ridículo. Nós temos que fazer a nossa ação, é continuar pressionando. Se a tal da Caroline de Tony já voltou atrás e diz que pode votar a favor no segundo turno, é ótimo. É ótimo, porque é sinal que está funcionando. Então, vocês vejam que quando o povo se envolve e está esclarecido e vai à luta e briga, ele sempre consegue um resultado. Então, a gente já passou por essa parte. Aí eu já falei do Ministério, da Rosa Weber, da Marília, das emendas parlamentares, que a gente já entendeu. E a gente, antes de falar efetivamente de política, já que a gente sabe que tudo isso é para impedir uma eleição líquida e certa do presidente Bolsonaro. Por quê? Porque ele está trabalhando pelo Brasil. Ele não está trabalhando por grupinhos nem grupelhos.
Basta você ver o trabalho do ministro Tarcísio com as privatizações, as parcerias, o trabalho dessa semana brilhante lá para a implantação do 5G em todo o Brasil, e a preocupação que todos os projetos colocados em pauta para serem vendidos ali no leilão, né, do 5G, o que acontece? Priorizou-se escolas, está se priorizando educação, a distância e saúde. Eu li, inclusive, na coluna do Cláudio Humberto, né, que das 27 capitais, só 7 já estão prontas para colocar o 5G em ação, em funcionamento. É Brasília, Fortaleza, Porto Velho, Curitiba. Tem mais outras aí, tem mais 3 aí. Já estão prontas para começar até a operar. É a luz ali. E aí, enfim, é um negócio super legal, porque a gente vai avançar em termos de tecnologia, né? E foi isso que deu a eleição do presidente. Ao mesmo tempo, a gente avança na facilidade, na rapidez de comunicação através do 5G, mas lá no Senado estão querendo impedir o presidente de usar redes sociais. Por quê? Porque eles sabem que vai ser uma luta difícil. Ainda assim, eu fico sempre muito preocupada com a questão do voto eletrônico. Por isso, faço parte ali, como voluntária, do trabalho para recolher assinaturas, né, para a gente apoiar um projeto de lei de iniciativa popular redigido pelo procurador Felipe Jimenez. É um projeto curto, com 11 artigos. Você pode fazer isso, você pode mandar o seu e-mail para mim, eu estou distribuindo as folhas, você imprime frente e verso, pede a assinatura dos amigos, das pessoas que, né, você achar que pensam como você, que não confiam na urna eletrônica, que não confiam nessa apuração. Mas o presidente disse que as Forças Armadas vão vigiar, que ele agora confia. Gente, ele não quer atrito com o TSE, mas a gente tem que fazer a nossa parte. E não é só pelo presidente, é pela eleição em si. É um direito nosso. É um direito nosso saber para onde vai o nosso voto, contar os votos, a materialidade dos votos. Vocês sabem, eu repito sempre aqui, o voto eletrônico é uma coisa que você não vê, é uma coisa que é feita de programação, então você tem que saber para onde vai. Não é daqui, a microfonia não é daqui, está vindo lá de fora. Aqui tem uma empresa de... Daqui a pouco para, a não ser que eu feche a janela aqui. Deixa eu fechar a janela para ver se melhor. Vocês me matam com calor, vocês são chatos pra cacete. Aí, tá vendo? Diminuiu, né? Porque vem lá de fora, é uma sirene lá de fora. Não adianta, vem lá de fora. Não é o ventilador, não é nada. Aí, pessoal, vamos para... Você não pode recolher assinaturas daí, Yara, porque tem que ter o título de eleitor do brasileiro. Não sei, se você conhece eleitores suficientes, você recolhe aí, imprime frente e verso, pede assinatura. Se cada um conseguir pelo menos 10 assinaturas, imagina, a gente consegue um bom volume de assinaturas, porque não adianta conseguir 1,5 milhão de assinaturas e entregar lá. 1,5 milhão não tem peso. Agora, se a gente conseguisse 10 milhões de assinaturas, aí seria diferente, né? E a gente tem que exigir o nosso direito, que é saber para onde vai o voto. Então, se você quiser participar desse movimento, o pessoal do Grupo B38 vai, inclusive, estar recolhendo assinaturas no dia 15 de novembro, que é feriado, segunda-feira que vem, sem ser essa outra, né? Então, eles vão estar nas ruas das capitais, das cidades onde eles têm representantes, e você pode ir lá participar, assinar. Se for encontrar esse pessoal do Grupo B38, já leva logo o teu título de eleitor, que é para poder anotar o número, porque precisa da anotação
Não é amulador de tesoura, não. Eu estou aqui com o ventilador, está dando para segurar a onda, pessoal. Não se preocupem, não. Aí o que acontece? A gente está falando disso. Presidente, a gente sabe que ele tem tudo para dar certo, né? Ser reeleito. Até no primeiro turno. Mas não vão dar esse mole de novo, né, pessoal? É um risco grande. Aí o que a gente vê? A gente vê Ciro Gomes, hashtag chateado, porque o pessoal do PDT votou a favor da PEC dos precatórios e isso facilitaria a distribuição do dinheiro para o Auxílio Brasil. O Lula está meio barro, meio tijolo. Será que isso tem a ver com a autorização do desembargador para reabrir o caso Adélio? Interessante, né? Muito bom isso. Vamos esperar que essa investigação agora ande. E aí, o grande assunto da semana, e vai ser vocês são muito chatos. Enfim. O grande assunto dessa semana, que está terminando, dessa que está começando, é a possível candidatura do Sérgio Moro à presidência da República. Vocês sabem que a gente aqui sempre falou das viúvas do Moro, eu sempre disse que ele era de esquerda, até falava do Delanhol, eles faziam trabalho, Regina, você defendia a Operação Lava Jato, quando a gente via o trabalho, tal, espetaculoso até, né? A gente acreditava. Mas eu sempre disse que Sérgio Moro era de esquerda. E eu sempre falei que o Delanhol também era. Procure meus vídeos antigos. Ninguém pode dizer aqui que eu enganei alguém. Só que aí a gente foi descobrindo, principalmente a partir daquele hackeamento do celular do Sérgio Moro, do Delanhol e da turma toda, feita lá pelo pessoal do Intercept, né? Aí eles revelaram as entranhas da Operação Lava Jato. Eles livraram, por exemplo, gente como o senador Álvaro Dias, que na planilha da Odebrecht tinha um apelido chamado Alicate. Eu queria entender por que Alicate, né? Mas é um nome engraçado. Mas o senador saiu do PSDB, um PSDB raiz, lá do Paraná. Aí fundou Podemos. E ele, inclusive, chegou na campanha de 2018, como estava assegurado como senador, ele se candidatou, e dizia, né, que se ele viesse a ser presidente da República, o ministro da Justiça dele seria o Sérgio Moro. Vocês lembram disso? E o Bolsonaro, no hospital, ele ainda disse que ele era um pilantra. Era um pilantra. Bolsonaro ferido no hospital. Tem esse vídeo aí na internet. Álvaro Dias, ex-governador do Paraná, senador do Paraná, cujo mandato acaba esse ano de 2022. Ele se candidatou em 2018 porque ele tinha mais 4 anos, né? O Pacheco vai se candidatar à presidência pelo PSD do Gilberto Kassab, porque ele sabe que se ele viesse a ser candidato à presidência, ele não está perdendo nada. Está colocando o nome dele em evidência. Ainda está arrancando uns trocos ali do fundo eleitoral, né? Então, pode ser que ele venha candidato, pode ser que ele esteja trabalhando por uma vice, né? Uma candidatura a vice-presidente. Vice-presidente de quem? Vai se cacifar para onde? Vice-presidente do Bolsonaro? Acho meio difícil. Vice-presidente do Lula? Pode ser. Ele é de Minas, né? Mineiro. Mas ser vice de um cara que não tem chance, porque esses caras sabem que o Lula não tem a menor chance de ser reeleito, né? Não tem, pessoal. Não tem. Não adianta pesquisa. Eles estão trabalhando. Eu vou repetir aqui. Regina, você é incongruente. Eu não sou incongruente. Eu estou
estou dando uma visão das coisas. Eles trabalham o tempo inteiro com divulgação de pesquisas que indicam o Lula disparado na frente. Isso não existe. Não existe. Mas as pesquisas que são registradas, são documentos formais, comprobatórios. O que serve isso, Regina? Serve que, no caso de fraude e da eleição do Molusco, haverá provas de que as pesquisas falavam a verdade. Ninguém poderá contestar. Internacionalmente, eles terão respaldo. Terão respaldo, pessoal. Então, a gente tem que ficar de olho, inclusive, para o tal projeto de iniciativa popular para a contagem de votos. Depende de nós. Não é só para assegurar a reeleição do presidente. É para assegurar a nossa liberdade. A nossa liberdade. Enquanto a gente não entender isso, o presidente fala nisso todo dia. Todo dia. Lutem pela liberdade. Lutem pela liberdade. O que a gente está fazendo através dessa proposta é lutar pela nossa liberdade. Aí vem o Sérgio Moro e vai assinar lá a ficha de filiação do Podemos no dia 10. E já vem falando como candidato. E o mote dele principal é a economia. A economia do Brasil está mal, pessoal? Não, a economia não está mal. Mas a gasolina está cara, Regina. Os preços no mercado já não estão tão lá em cima. Eu frequento um supermercado aqui, que é o que eu gosto, que eu sou bem atendida, que ele normalmente tem um precinho mais salgadinho. Eu sempre vou lá, mas sempre procuro etiqueta com oferta. Quando não encontro lá o que eu preciso por um preço legal, aí eu vou no outro supermercado, né? Aí vou no outro. Eu bato perna, eu sou dona de casa, eu tenho que economizar. Ralo pra caramba para ganhar o meu dinheirinho aqui, imagina. Né? Então, eu tenho que economizar, não posso... Né? E você vê que... Né? Feijão já diminuiu, pelo menos aqui, o feijão já diminuiu. O tomate, semana passada, estava um pouco mais caro, eu já não comprei. A batata e tal. A economia está ali, né? Podia estar pior? Podia estar pior. Mas a gasolina está a R$7. Tu tem carro? Então, tu tem que ter dinheiro para bancar não só a gasolina, como IPVA, seguro, né? Manutenção. Carro é uma outra família. Eu sempre ouvi isso do meu pai e da minha mãe. Tanto que quando eu bati com o meu carro e eu não tinha mais emprego formal, o que eu fiz? Peguei o dinheiro do seguro, tentei até investir num negócio, não deu certo, mas não comprei outro carro, não. Eu ando a pé ou de táxi, ou de Uber, e, se necessário, de ônibus, né? Agora, se você está reclamando do combustível, hoje eu fiquei muito feliz porque eu vi um comercial da Petrobras explicando por que é que o combustível está tão caro. Finalmente, foi na hora daquele jornal hoje, na hora do almoço. Passou lá, quando passou eu parei e comecei a ver, eu falei assim, gente, opa, que bom, um comercial da Petrobras explicando por que o combustível está caro. Porque pela Petrobras ele sai a R$ 2,33. Aí tem os impostos federais, os impostos não sei o que lá, e o ICMS, que é dos estados, que o governo já apresentou uma proposta para tentar botar todo mundo no mesmo padrão, porque cada um cobra indiferente, né? A gente vive vendo preço... Arroz no Carrefour está R$13,90, mas é 5 quilos, né? Porque um pacote de 1 quilo não custa isso. Né? Quem está dizendo é a Cícera Maria. Né? Exatamente. O Abel está certo aqui. Não se trata apenas da eleição de presidente, mas de deputados e senadores. E a gente já vai falar já disso. Eu sei que eu estou me alongando um pouco, mas tem 2 assuntos aqui que eu quero terminar. Aí vem o Moro, né, com aquele ar de homem probo e justo, e o marqueteiro dele rouba até o slogan do Lula. Um Brasil justo para todos e para Lula. Aí ele bota lá um Brasil justo para todos. Meu Deus do céu, começa mal, né? A equipe está ali, a equipe de campanha do Sérgio Moro está ali mediada entre o pessoal do PSDB e do PT, né? A gente sabe.
eu não acredito que ele vá bancar. Eu não acredito que ele vá bancar realmente, nem o partido vai bancar uma candidatura à presidência. Ele precisa desesperadamente, Sérgio Moro precisa desesperadamente de um mandato político. Ele e o Delanhol. O Delanhol, só por deixar o Ministério Público, né, ele já foi poupado de 52 processos. 52 processos. Porque a tal da escuta lá, a tal do hacker, né, derrubou a Operação Lava Jato. Mostrou que eles foram completamente parciais. O Herman, o Hermes Magnus, vem aqui para confirmar isso. Ele mostra o tempo inteiro que o Moro protegeu, assim como protegeu o pessoal ligado ao PSDB de São Paulo, no caso do Banestado. Pois é, protegeu. É do Moro, é do perfil dele proteger os seus, os tucanos. Mas ele não foi para o PSDB, não, mas ele foi para o Podemos do Álvaro Dias. Um tucano de plumagem bem colorida, das cores do arco-íris, se é que vocês me entendem, né? Então, o Moro está mais tentando se cacifar mesmo, ou para o Senado, ou para... Eu acho que para o Senado ele não consegue, mas para uma candidatura a deputado federal tem muita gente que ainda chora pelo Sérgio Moro. Mas o Sérgio Moro é um canalha, né, pessoal? Um venal, um traidor. Mostrou isso no ministério do presidente Jair Bolsonaro, quando tentou implodir o governo fazendo denúncias que não existem. O presidente, essa semana, foi depor na Polícia Federal e disse lá, ele queria que eu colocasse ele no STF. Só trocaria lá o delegado se eu deixou implícito isso. O presidente não é bobo nem burro de falar isso num depoimento de polícia, né, pessoal? Ainda mais na federal. Ele sabe o que está falando, né? Sabe o que está falando. E o Moro já ficou todo empipocado, ficou chateado porque não avisaram aos advogados dele que o presidente ia depor na Polícia Federal. Por que será, né? Por que será? Cara, é um traíra. Ainda tem gente que mata e é um pessoal que acha que é da direita, né? Que não entendeu até agora que não existe direita no Brasil. Não existe direita no Brasil. Não existe. Existem facções de esquerda que acham que tem alguns valores e princípios da direita. Não existe direita no Brasil. Não se iludam. Não existe. A gente vem sendo trabalhado aí durante décadas e décadas com pensamentos da esquerda. Aí você tem algumas coisas que, puxa vida, mas eu não gosto dessa coisa aqui da esquerda. Eu gosto mais disso aqui. Então eu sou de direita. Mas toda a minha carga de conhecimento político vem da esquerda. Aí é muito complicado. Aí tem gente como a Caroline de Tony que, em vez de votar pelo Brasil, vai lá e vota, né? Por quê? Porque isso ali você sabe que já é uma influência. O Kim Kataguiri, mesma coisa. Esquerdinha. Se vendeu rápido para o sistema. Conseguiu lá o espaço dele. Agora, resta a nós, eleitores, em 2022, dar um pé na bunda dessas pessoas. Mas isso, com que certeza? Com que certeza? Se você não sabe para onde você vai, o voto. Onde vai o seu voto? Você não sabe. Você não sabe, porque você está votando no invisível. Mas as Forças Armadas não têm a capacidade de estar dentro do programa de computador. Não tem. E a gente sabe que é o finalizador lá, a contagem final, que dá o resultado. Então a gente tem que fazer alguma coisa. Regina, dá tempo? Dá tempo. Se a deputada Bia Kicis tivesse feito um trabalho decente, a gente tinha conseguido isso este ano. Mas não, o projeto dela era um lixo. Aí foi para a comissão. Aí lá o deputado, o Felipe Barros, resistiu, até que apanhou, né? E aí mudou o projeto. Já era tarde. Por quê? Porque o Barroso agiu. Então, é uma gente que a gente fica pensando assim, por que essas pessoas não trabalham a favor do Brasil?
Ontem eu fiquei chateada porque eu estava olhando o Twitter e a Bia Kicis, a deputada que eu até admirava, uma procuradora, você acha, né? Está ali com o presidente. A gente se engana até onde a gente quer se enganar, tá, pessoal? Estou falando mal da Bia Kicis, não estou avaliando o trabalho dela, tá? Mas a gente se engana até onde a gente quer, né? A Bia Kicis está propondo a Lei Maurício Souza para garantir a liberdade de expressão e pensamento. Ora, meu Deus! Eu falo, ora, meu Deus! Se o artigo 5º da Constituição assegura a nossa liberdade de expressão, para que fazer mais uma lei? Eu não aguento isso. O Brasil tem lei demais, mas ninguém respeita a principal, que é aquela daquele lixo de Constituição. Tem dois incisos lá, né? Tem no artigo 5º, 2 incisos lá, que garantem a liberdade de pensamento e de expressão, desde que não seja em anonimato. Pelo amor de Deus! Não, mas eu vou fazer uma lei para garantir. Não tem coisa mais importante para fazer, não, Bia Kicis? Tem, não? Meu Deus do céu! É irritante você ver esses caras todos foram eleitos às custas do presidente Bolsonaro. Vamos terminar aqui. Vem o Delanhol aí também, vai tentar ser deputado, provavelmente pelo Paraná, porque é a área deles, né? Os dois devem vir a deputados federais. No Senado, Sérgio Moro nem Alicate podem ser reconduzidos, nem Oswaldo Eustáquio. Pelo amor de Deus! O presidente deve indicar as pessoas que ele vai querer para o Senado. Infelizmente, aqui no Ceará, eu acho que o único nome que realmente podia fazer frente e tentar tirar essa vaga das mãos do Camilo Santana seria a Mayra, porque ela é uma mulher vibrante, inteligente, mas eu acho que ela virá mesmo como deputada federal, porque ela tem muito mais chances, né? Porque para você vencer o Camilo Santana vai precisar muito dinheiro, muita estrela, muita bênção de Deus, porque ele vai gastar uma fortuna. E, infelizmente, o povo do interior do Ceará vem de voto. Vem de voto. Então, vamos rezar para que o presidente consiga indicar pelo menos 26 nomes, né? Porque aqui no Ceará, realmente, eu acho muito difícil. O Senado aqui vai para a mão. O Tasso Gereissati, inclusive, já vai parar, vai se aposentar, porque sabe que é uma derrota líquida e certa, né? Então, não vai nem competir, porque essa vez é uma vaga só. E nós precisamos ficar atentos, porque é crucial, pessoal, é crucial. Primeiro, que a gente se envolva na coleta de assinaturas para esse projeto. Isso, a gente tem que entender que a gente precisa ser cidadão, agir em nossa defesa, pelo nosso futuro. Quem tem filhos e netos, mais ainda. Eu, quando morrer, acabou. Não tenho parentes, descendentes diretos, né? Não tive filhos, não tenho netos. Então, para mim, quando eu cantar para subir, pode ser agora. Se Deus resolver, vem agora, Regina, vou eu, feliz da vida, batendo as asinhas. Porque eu tenho certeza que eu vou para o céu. Né? Então, sabe, infelizmente, aqui é uma... Mas a gente precisa ouvir, tomara que ele consiga a gente, que dessa vez realmente esteja com ele, de verdade, esteja com o Brasil. Com o Brasil. Tarcísio provavelmente vem ao Senado por Goiás ou por Brasília. Né? Provável. Ele cantou a bola para o nome do Tarcísio para governo de São Paulo, mas eu acho que o Tarcisão não vai. Então, vai ser tipo barata voa, né? Porque para os governos, porque o presidente realmente ele está certo, ele precisa se preocupar com o Senado e precisa se preocupar em fazer uma boa bancada. Eu sou pré-candidata, eu estou no Patriota, eu vou ficar no Patriota, eu não vou para o partido que o presidente for, porque eu não acho, já expliquei aqui,
Eu não quero ser uma candidata. Eu quero muito o apoio dele, claro, mas eu não vou ser candidata, se eu vier a ser candidata. Oi, Maria Emília, espero que você esteja bem aí. Eu não quero usar o presidente como outros usam, porque eu quero estar lá pela confiança dos eleitores de cá, para poder ajudar, porque todo mundo sabe qual é o meu foco, é o Brasil, é ajudar o presidente. Se quiser, estou à disposição para trabalhar. Se não quiser, eu vou estar aqui trabalhando do meu jeito. Não vou morrer por causa disso. Mas não quero forçar uma barra, que nem os papagaios de pirata que estão aí para buscar a reeleição e buscar a eleição. Eu não sou assim. Ah, você vai perder. Fazer o quê? Eu não vou perder nada nunca. Nunca. Eu não vou perder nada nunca, pessoal. Pode acreditar. Né? Não mato e não morro por isso. Esse Troubles em São Paulo é uma desgraça. Esse cara é uma fraude. Esse cara é PSDB. Né? Então não caiam na conversinha desse sujeito. Nem dele, nem Oswaldo Eustáquio, nem Trovão, nem Sara Weber, Winter, Sara Weber aí. Nem Bob Cafá Jefferson, Cristiane Brasil. Gente, tem uma lista aí, uma penca, né? Vocês só caem nesses engodos se vocês quiserem. Se vocês quiserem, tem um monte de picareta aí. Também não gosto, Guinardo. Você sabe que isso aí é um papagaio de pirata de primeira. Em vez de estar lá trabalhando, também é deputag, né? É deputag. Hashtag vamos aparecer. E vamos estar sempre do lado do presidente. Mas, enfim, por último aqui. E vocês fiquem atentos. Quem quiser votar no Sérgio Moro, vote, mas saiba que você vai estar votando no inimigo do Brasil e dos brasileiros. Esse cara trabalhou a vida inteira para proteger os amiguinhos do PSDB. Delanhol, a mesma coisa. Então fique de olho, acompanhe. Ninguém ali está a fim de proteger o Brasil, não. Eles estão a fim de proteger as suas castas. Estão a fim de proteger as suas castas, né? Todo mundo defendeu ele como juiz, ô Sandra. Infelizmente, todo mundo defendia, porque todo mundo acreditava no que eles estavam fazendo. Por quê? Porque a gente estava porra aqui do PT e ele estava botando os podres para fora. Mas os podres sempre foram em conjunto, porque PT e PSDB sempre foram irmãos siameses. Todo mundo, de um lado e de outro, está lá na lista do Odebrecht, todo mundo compartilhou, né? Cadê o Aécio Neves, hein, pessoal? É deputado de Minas Gerais. Está sumido, né? Está sumido. Você veja, o cara é envolvido em escândalo e o povo de Minas Gerais ainda elegeu esse cara deputado federal. O que esse sujeito está fazendo por Minas Gerais? Está lá escondido. Antônio Anastasia vai querer ser candidato de novo. Quem perceber que não tem chance, pessoal, pode contar. Vai descer um degrau para voltar para a Câmara para poder ser deputado federal, como fez a Gleisi Hoffmann. A gente Banestado, é PSDB, exatamente, Ismael. Eu estou aqui falando, eu sei que muitos de vocês já sabem do que a gente está falando, mas a gente precisa ficar atento. E aí, pessoal, é um trabalho de formiguinha. Não é só a Regina estar aqui falando. É você, quando estiver conversando com alguém, explicar, conversar, mostrar, né? O dinheiro lá que eles conseguiram arrecadar de volta, porque todo mundo foi libertado. Houve falha em todos os processos. Todo mundo está se livrando. O Lula não foi absolvido. O Lula simplesmente teve processos anulados. Não significa que ele seja santo nem inocente. Estava ali no comando das coisas. E esses caras querem voltar. E voltar de que forma? Assegurados pela imunidade parlamentar. Né? Mas o Daniel nem teve direito à imunidade parlamentar. Bom, pessoal, eu vou de novo dizer aqui. O processo, o inquérito é todo ilegal. Ele não devia estar preso, mas ele está preso. Por quê?
porque tudo é um teatro. Tudo é um teatro. Ele comprou o pedaço dele na peça, né? Na hora em que o presidente estava conseguindo arregimentar tudo para acalmar os ânimos no Congresso, conseguir fazer aprovar as reformas no segundo período de administração, né, a partir do terceiro ano de governo, já que muda a presidência da Câmara, né, porque os dois primeiros anos foram completamente trabalhados para não dar certo por causa daquele presidente da Câmara e do Alcolumbre. O Alcolumbre agora também, né? Foi denunciado, também está quieto, agora está quieto. Parece que existe um movimento dos senadores que pertencem lá à Comissão de Constituição e Justiça que querem fazer a sabatina do André Mendonça sem a presença do presidente da comissão, já que ele não faz nada, eles teriam o direito de fazer isso sem a presença do cara, já que o cara se anulou. Aí foi dedurado. Queima de arquivo, pode ter certeza, não foi da parte do presidente. Isso aí é tudo para, vamos lá, botar uma bombinha, um traque no rabo daquele porco no rolete, que é para ver se ele explode, e aí vai ficar aquele clima, vão dizer que foi o presidente, pessoal do presidente e tal. O presidente tem minoria no Senado, pessoal. É fundamental que a gente escute e ouça bem as indicações dele para o Senado em 2022, porque vai ser crucial a gente eleger, jogar muito. Você imagina São Paulo botar de novo aquele Suplicy no Senado? Olha que desperdício. Ou botar Oswaldo Eustáquio, ou botar Sérgio Moro. É para derrubar. É para derrubar. Pô. Porque São Paulo sai o Serra, né? Aí fica lá Mara Gabrilli, um cara que substituiu o Major Olímpico, que cantou para subir, e entra uma dessas figuras aí. Vocês acham realmente que esses senadores de São Paulo vão dar apoio ao Brasil e o projeto de Brasil que o presidente tem? Não. A gente tem que ficar atento a isso, né? Eu não sei qual vai ser o nome bom para São Paulo, cara. Eu não sei. Confesso para você que eu não sei. De repente, lá o presidente saca algum nome da cartola. Eu não sei. No Rio de Janeiro, tá uma desgraça. Um bom nome seria, quem sabe, o vice-presidente, o Mourão, ou... vou falar um nome aqui que muita gente vai virar o nariz aí, vai torcer o nariz. Mas o Silas Malafaia seria um ótimo nome para Senado pelo Rio de Janeiro. Regina, ele não entende, você mesmo disse, ele não entende nada de política. Ele vai para onde tiver, mas no Congresso Nacional, no Senado, ele seria um ótimo defensor das pautas de interesse nacionais, das pautas que defendem a família. A Damares, por exemplo, pode vir a ser candidata ao Senado ou pelo Espírito Santo, ou por São Paulo, de repente, não sei. Ela pode, porque ela está fazendo um grande trabalho. Por falar em grande trabalho, essa semana ela estava lá em Genebra. Né? E aí, o Brasil está capitaneando um grupo de 36 países, pessoal. Vou repetir aqui, ó. O Brasil está capitaneando um grupo de 36 países que defendem a família. Vocês estão entendendo o que significa isso? Esses países, esta semana, com a presença da Damares lá em Genebra, disseram que estão na ONU, mas não são submissos à ONU. Ou seja, cada país tem a sua autonomia. E, em questão de família e sociedade, quem define são os próprios países. Não são... Olha, pancada nos tais arautos da direita, do conservadorismo, dizendo que o Brasil não se preocupou mais com isso, com essas questões de família e tal. Ela até... eles chama Consenso de Genebra, e eles declararam que não seguirão as ordens da ONU, especialmente com relação a aborto. Olha só que legal. E 3 países firmaram uma parceria, né? Estão comandando essa parada: Brasil, Polônia e Hungria. São países que se autodeclaram parceiros da família. E família, pessoal, o que a gente diz sempre aqui?
é a base da sociedade. Por que a esquerda ataca tanto a família? Porque sabe que destruindo a base da sociedade, eles tomam conta de tudo. Não sei se vocês viram aí um vídeo. A Damares é um ótimo nome, cara, para Senado, tá aí. Não... Essa notícia é muito legal, muito relevante. Para defender os nossos interesses. O trabalho que ela está fazendo lá, né? O próprio... Eu gosto do Ricardo Salles. Pode ser um bom deputado, né? Ricardo Salles sempre vai deixar dúvida na gente, naquela dúvida de que, pô, será que o PSDB saiu dele? Ele saiu do PSDB, mas será que o PSDB saiu dele? Né? Será que, né? Enfim, eu não sei, a gente vai ter que ficar de olho e a gente vai ter que olhar a vida das pessoas e tudo mais. Eu já falei, eu entrei para o Patriota, sou pré-candidata lá, a deputada federal, amaria trabalhar pelo povo do Ceará no Congresso Nacional e pelo Brasil, ajudando o presidente nas pautas dele. Se der, beleza. Se não der, não tem problema. Repito, vou continuar aqui fazendo a mesma coisa. Agora, é simplesmente as pessoas olharem. O que a Regina Vilela fez? Qual é o histórico da Regina? Ela fez alguma coisa pelo Brasil, tal. Sou autora de livros e tal. As pessoas vão ter que julgar o meu trabalho, né? Vão ter que julgar. Talvez fosse mais fácil no Rio de Janeiro, afinal de contas, a minha carreira, a maior parte do tempo, eu fiz lá. Mas eu estou aqui há 20 anos e não tenho efetivamente a menor pretensão de voltar ao Rio de Janeiro, mesmo porque eu publiquei um vídeo aí no Twitter, pessoal. O Eduardo Paes assinando um decreto lá e dizendo assim, pronto, está aí assinado o decreto, liberou a porra toda. O que significa isso, pessoal? Ou seja, perseguição, demissão, opressão de quem não segue as regras, quem não toma o líquido, quem não, né, não se submete, é passaporte sanitário e tal, pereré. Mas agora, para o bacanal do Réveillon, para a zona que fica o Réveillon e a cidade. Ah, mas o Rio de Janeiro precisa de turismo. Precisa, mas há que se ter uma consciência. Olha o que o país sofreu nesses últimos 2 anos, pessoal. Ainda não estamos livres dessa porcaria dessa pandemia. Eu não vejo necessidade de máscara. Não vejo. Eu não vejo. Né? Eu não vejo necessidade de passaporte. Eu também não vejo. Eu acho que o meu corpo, as regras são minhas. Também não vejo a necessidade. Né? Não vou fazer. Porque é meu critério. Eu não quero ser rato de laboratório. É meu critério, para a minha vida. Né? Mas quem quiser, vai lá e faça. Agora, ir para a aglomeração, a China, a gente tem que ficar atento a tudo, pessoal. A China, essa semana, deu um alerta geral. Armazenem alimentos. Por quê, hein? E aqui, os prefeitos e governadores pensando em fazer carnaval, Réveillon. Se as pessoas tiverem um mínimo de senso, coisa que eu duvido que tenham, tem que fazer na sua, de boa, fica lá, faz a sua celebração em família. Lembrem-se que as pessoas ficaram trancafiadas aí por 1 ano e meio, todo mundo escondendo embaixo da cama com medo do mocoronga. Aí, de repente, libera a porra toda! Eu não quero viver num estado, numa cidade que... Aqui é perfeito? Não. Aqui tem violência? Tem. Estão decapitando as pessoas na periferia de Fortaleza. É a barbárie. A violência aqui é enorme. O Estado é violentíssimo. As gangues tomaram conta do Estado. Interior do Estado, nossa, é um negócio assim absurdo. Mas aqui, onde eu moro, eu estou segura. Quem mais sofre é a população pobre. E o discurso é sempre de quê? Não, porque nós da esquerda pensamos e protegemos.
aqui o governo do estado obrigou todas as empresas a colocar um cartaz enorme na frente das empresas, uma hashtag dizendo vai dar certo. Para quem, cara pálida? Para eles, né? Só para eles. Enquanto o brasileiro, o eleitor brasileiro, não entender que nós somos os patrões, nós, eleitores, somos os patrões, sabe? Os empresários deviam parar de financiar esses deputados e esses senadores. Eles têm que pegar o dinheiro e investir nas próprias empresas. Tem que parar de dar dinheiro para político. Quando a gente não aprender que a gente precisa viver no império da lei, se existe uma lei, vamos cumprir a porcaria da lei, né? Ah, mas ela não é boa. Aí a gente faz lobby, mas sem comprar deputados e senadores, sem dar dinheiro para político, cara. É complicado, né? É complicado. Nem a Rússia é conservadora. Gente, essa história de Rússia é conservadora, todo mundo comentou isso essa semana, né? Todo mundo quer o Putin representante do conservadorismo, né? É como se... Sabe aquela história do João e Maria? É que ele vai botando doce assim na estrada e as crianças vão seguindo até ele prender as crianças. É mais ou menos assim. O Putin é um ditador. Ele é um cara que é fruto da Revolução Comunista. Quando é que as pessoas vão entender? E o comunismo só dá certo quando... O comunismo... Olha o que eu vou falar, hein? O comunismo só dá certo quando ele tem ali a sua elite capitalista. A China é assim, pessoal. Enquanto a China seguiu as regrinhas do comunismo, só tomava na tarraqueta. Quando ela aproveitou a mão estendida dos americanos através do Nixon, né? E o Kissinger, que foram lá para dar dinheiro, para ver se atraía, né? Eles foram lá para ver se atraía a China para o capitalismo. Os caras foram inteligentes o suficiente para pegar o melhor do capitalismo, né? Roubaram um monte de patente aí dos outros, aí fizeram lá a nova revolução deles, a industrial deles lá, né? E aí alcançaram o mundo. Hoje eles são poderosíssimos e compram as pessoas, porque, infelizmente, as pessoas estão à venda. Infelizmente. As pessoas têm preço. Eu acho que é em Eclesiastes que tem lá, né? De que vale a alma, né? De um homem. Enfim. Pois é, a Rosana aqui está dizendo, Putin está com muitos soldados na fronteira com a Ucrânia. Ele é um opressor. Ele não é católico, ele não é cristão. Ele é um tirano. Um tirano que se perpetua no poder na Rússia. E quem luta contra ele lá, contra isso, acaba morto ou preso. É a mesma coisa que aquele Erdogan na Turquia. A Turquia já foi parte do Império Otomano, né? E é um país bonito pra caramba, mas o cara é um ditador, que agora, né? É um ditador religioso, muçulmano. A gente aqui, eu sei que muita gente pede um pé na porta do presidente, mas ele está agindo com correção e com coerência, amadurecimento. Ele é um estadista, ele quer um país livre. Olha a droga em que se envolveram os americanos ao recusar o Donald Trump. Ah, mas eles não recusaram. Recusaram a partir do momento que não fizeram nada. Lá na América, o voto é facultativo, pessoal. Então, as pessoas precisam se inscrever antes para poder dizer, eu vou votar nessa próxima eleição. É um voto voluntário, né? E o Trump fez tanto em 4 anos, mas os rednecks e os republicanos de toda a nação não reagiram a tempo. Os democratas montaram o circo deles, fraudaram as eleições, as provas vêm aparecendo. Agora os americanos sacaram. Eu estava lendo que a Flórida
tem mais, cresceu em 1 milhão o número de eleitores republicanos. Ou seja, gente que agora entrou no processo, entendeu que precisa participar. Por isso, eu fico muito chateada quando... Eu sei que já tá tarde, já falei aqui 1h30, mas vou terminar agora, prometo. Eu fico muito chateada quando um comunicador, como o da Atena, em 2014, falava na TV: eu não vou votar em ninguém, não perco mais meu tempo, eu vou votar nulo, ou então realmente nem vou lá. E fico muito chateada como um comunicador, como o Emílio Surita, né? Já vi várias vezes, o cara desaconselhando as pessoas a irem votar. Tem crescido muito o número de pessoas que no próprio Twitter fica lá dizendo: eu não vou votar, eu não quero mais saber de eleição, eu não quero saber de política. Aí você volta ao mesmo problema que nós começamos a ter com a eleição do Fernando Henrique. Você se abstém e os caras vão... É como uma praga. Eu vou contar um negócio aqui, mal comparando, mas eu vou contar uma coisa aqui, vivência minha. A minha cozinha é uma copa cozinha. Então, quando a gente comprou esse apartamento aqui, a gente mandou fazer a obra e tal, e fez o forro de gesso na cozinha. E a luminária é embutida. Só que acaba ficando aberto lá em cima para o forro, né? Eu moro no 3º andar, é o último andar, e baratas vêm, né? Aí, essa semana, entraram 3 baratas na porcaria da luminária. Eu falei assim: meu Deus do céu, Jesus, o que eu vou fazer? Peguei o inseticida e joguei na luminária. Pss, pelo vidro, do lado de fora, claro. Aí, tentei fazer com que o veneno entrasse lá no buraquinho. Aí, no dia seguinte, eu fui limpar aquele negócio. Botei um plástico na minha mão assim, abri, tal, aí peguei, joguei direto ali no lixo, lavei o vidrinho, né? E aí eu lembrei que naftalina... Como é que a gente vai evitar que essas baratas venham aqui? Aí pedi para o Marco Aurélio vai no supermercado e compra naftalina. Aí meu irmão foi lá no supermercado e comprou naftalina, porque eu perguntei a ele: naftalina não afasta a barata? Porque tinha um casal no prédio que eu morava no Rio, que eles saíam de casa e passavam pelo corredor, iam para o elevador, e quando a gente saía, assim, a gente já sabia quem era, o casal naftalina. Ele até brincou comigo: mamãe era craque em botar apelido nos outros, né? Aí eu falei: vai lá e compra naftalina. Aí eu peguei o pacotinho de naftalina, veio com 10 bolinhas. Aí peguei, tirei, limpei lá o negócio, puf, 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 joguei 5 numa luminária e peguei a outra, fiz a mesma coisa, limpei, puf, puf, botei. Mas tá um cheiro insuportável. Tá um cheiro insuportável na cozinha, cara. Eu tô cozinhando, né? Tá um cheiro insuportável, que aquele negócio é forte, né? Mas eu falei: devia ter botado uma só, nunca tinha usado aquilo, né? Aí botei lá, é a mesma coisa. O que eu estou falando aqui? É que a gente tem que entender que esses políticos brasileiros, infelizmente, são como praga. São como praga. Aí as pessoas que estimulam as outras a não votar, essa forma eleitoral no Brasil já é um desestímulo à votação, à participação popular. Eles conseguiram, durante muitos anos, afastar a gente. O presidente atraiu, a candidatura do Bolsonaro atraiu gente, mas ainda assim a gente tem 143 milhões de eleitores. 143 milhões de eleitores registrados. A gente teve um índice de abstenção, voto nulo e branco, que beira os 40%, pessoal. Olha só. Olha só o tamanho do rombo que é. Imagina, 40% de 143 milhões é coisa pra caramba. Decide uma eleição no primeiro turno. E, para piorar, eles ainda querem inventar a tal de 3 candidaturas para o segundo turno.
que a gente tem que ficar de boa. Pois é, eu não sabia, Carmen. Estou pagando a língua. Não, mas não fui eu, foi a minha mãe, né? Enfim, porra, eu odeio naftalina, não sabia que é aquela porcaria. Nossa Senhora, não. Aí eu joguei, mas fica aquele cheiro, e é exatamente isso, é que nem praga. A gente precisa agir. E a gente só pode agir olhando, vendo, verificando, vendo o histórico da pessoa. Vou dizer uma coisa aqui que eu sempre apanho, mas parece que eu gosto, né? Sou sadomasoquista. Eu não consigo entender. Ai, Regina, eu já vou logo dizer, ai, Regina, você está errada. Eu não consigo entender como é que uma pessoa de 30, 40, 50, 60 anos, 70 anos, delega uma função tão importante como uma representação política a um moleque. Ah, mas pô, não dá para entender qual é a experiência de vida que uma pessoa tem como Kim Kataguiri, como outros por aí. Eu não vou nem citar os nomes daqui do Ceará, porque eu vou apanhar. Parece que eu gosto, mas não é. Eu nunca consegui entender por que deram voto a um vagabundo como o Lindbergh Farias, só porque ele estava lá nos Caras Pintadas. Aí alimentaram aquele dragãozinho, né? Que o sujeito virou senador do Rio de Janeiro. Olha, não dá, cara. Eu sei que a minha visão é dura e cruel. Mas essa galera, pessoal, quer um emprego, quer um concurso público, né, sem precisar estudar. Lamento dizer isso, mas é exatamente isso que eu penso. Como é que pode discutir o futuro do país botando criança lá? Aí vocês veem o Kim Kataguiri botou lei para censurar as pessoas com relação a fake news. Por quê? Porque entrou no sistema, o negócio é entrar no sistema, ele agora está garantido. Ele que foi eleito com uns 250 mil votos, se não me engano, pô, se repetir 100 mil, está eleito. E vocês acham que não consegue? Claro que consegue, ele tem o MBL. Ah, mas o MBL não tem crédito. Para você que está aqui, prestando atenção no que eu estou falando. Mas para o seu neto de 16, 17 anos, pode prestar atenção que se ele for votar, ele pode muito bem votar nos moleques lá do MBL. Né? E aí você, que é da minha faixa de idade, né, tiveram voto sim. Você que é da minha faixa de idade, sinceramente, põe a mão na cabeça. Você, como luta aí com um filho de 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, tem filho, tem gente que tem 28 anos e ainda não decidiu o que vai fazer da vida. Porque é assim, né? Inclusive, o próprio PT tratou de criar uma lei em que a adolescência, a juventude, vai até os 29 anos. Ai, meu Deus do céu, o Estatuto da Juventude. Da adolescência e juventude. Não dá para entender, cara. Não dá para entender. Vamos olhar, sabe? Tem gente. Por isso que as pessoas deviam ter coragem de se meter em política. É fácil, é só você procurar um partido. Vai lá e se inscreve. Né? Se inscreve. E aí pleiteia uma candidatura. Você que não tem, que já está estabelecido na vida, já tem uma certa experiência, tem um conhecimento, acha que pode contribuir, e vai pedir voto. Foi assim que eu fiz em 2018. Não era nem para mim, era para ele, né? Era para o presidente. Dessa vez, quando eu for, eu vou para pedir para mim. Mas vou fazer do mesmo jeito que eu fiz, porque essa é a coisa que eu acredito. É conversar com as pessoas, olho no olho, conversar, explicar. Olha, eu quero para isso, para aquilo. Beleza? Está aqui meu cartão com meu telefone. Se a gente chegar lá, você vai ter sempre o meu trabalho ao seu dispor. Se não, eu continuo com o mesmo telefone do cartão de 2018. Eu morri por isso? Não, nem vou morrer agora.
A Carmen Lúcia está dizendo, tenho 2 meninos, já estou tratando de arrumar um emprego para o jovem aprendiz de 14 anos. Vocês viram essa semana, cara? Aqui no Ceará, fizeram a denúncia de que jovens de 15, 16, 17 anos trabalhando numa obra em São Benedito, interior aqui. 15, 16, 17 anos. Oh, não pode estar trabalhando, é trabalho infantil. Se tivessem com uma arma na mão, estava tudo certo. Mas eles estavam trabalhando, aprendendo um ofício. O que falar do Eduardo Leite, cuja maior experiência foi ser prefeito de Pelotas? Pois é. Eu acho que todo jovem deve se envolver com política, sim. Mas, para qualquer cargo, deviam exigir, no mínimo, 30 anos. No mínimo. A pessoa já tivesse feito uma faculdade, já tivesse estudado, feito algum caminho na vida, tivesse uma base, um mínimo de experiência para tudo. Mas não. A gente vê gente aí, 17 anos você é candidato a vereador, aí vai lá, é eleito. Mas é o Brasil, né? É fazer o quê, né? É o Brasil, né, pessoal? É o Brasil que eu esbarrei aqui na câmera. Chega, né? Já falei demais. A Lúcia está dizendo, ele se elegeu governador por causa do bom trabalho que fez em Pelotas. Agora mostrou as garras. Pois é. Mas eu acho muito difícil que ele venha a ser candidato a governo, a presidente pelo PSDB. O Dória não vai abrir mão dessa candidatura, né? Pois é, a Rosana está lembrando aqui, o descondenado passou a vida inteira dizendo que era torneiro mecânico. Mas é moleque, não tem experiência para ser deputado federal, cara. Lá só tem casca grossa. Lá só tem casca grossa. Não é para ser, não é. Eu não consigo entender, cara. Eu não consigo entender que maturidade tem. Que maturidade tem, mas eu não vou poder ficar falando isso, né? Porque senão eu vou apanhar tanto que eu vou ficar roxa. Ainda bem que eu tenho ali o trombofóbico. Mas é o que eu penso, pessoal. Tem gente que gosta disso em mim, porque compreende, tem gente que não gosta. Fazer o quê? Não se pode agradar a todo mundo, né? Mas é o que eu penso. E eu pago pelo meu pensamento, pela minha ideia. É utópica, não sei, mas é o que eu sou. É muito difícil me convencer do contrário quando eu não vejo a razão de ser disso. A política brasileira está esse lixo porque a gente vota como se a gente estivesse fazendo cocô. É ruim isso que eu estou dizendo, mas a gente tem votado como a gente estivesse fazendo cocô. Aí passa o papel na bunda, olha, está tudo cheio de cocô ainda. E pior, aí bota as calças, né? Bota a cueca e nem se lava nem nada, porque fez uma cagada federal e está lá. E aí a gente está no resultado que está, o presidente penando para poder governar esse país, para poder fazer as coisas acontecerem. Né? E a gente aqui. Chega, né, pessoal? 10h40 da noite. Falei pra caramba, mas amanhã estamos juntos aí na nossa live de oração, na segunda tem live, na terça na Camila Ábida, na quarta também aqui, a live de quarta-feira também será imperdível. E vai ser no canal principal, tá, pessoal? É isso. Eu sei, eu sou horrível. Ai, meu Deus do céu. Mas eu falo o que eu penso, o que eu sei, baseado na minha experiência. Então, o que eu digo sempre, não eu faço questão de dizer isso. Não estou aqui para fazer com que ninguém pense igual a mim. Eu estou apenas fornecendo algumas informações para que vocês tirem as suas próprias conclusões. Eu agora vejo eu vejo alguns youtubers que falam exatamente isso que eu estou falando, mas desde que eu comecei, eu falo isso. Eu não estou aqui para fazer a cabeça de ninguém, eu estou aqui para contribuir. É como se eu estivesse repassando aquilo que eu recebi. Né?
Se você achar que ajuda um pouco, me ajuda a abrir um pouco os olhos. Eu vou ficar mais atento nisso, vou ficar mais atenta nisso. Eu vou, né? Aí vou olhar o outro youtuber lá, olha, esse cara falou alguma coisa que é interessante. Eu posso juntar com aquilo que aquela jornalista falou. É interessante. A minha ideia. Porque o mais importante é a gente botar o tico e teco para funcionar. O legal da vida é que a gente tem um tico e teco para poder fazer a gente pensar. Não existe nada melhor do que a gente pensar. Dói, dói, dói. Às vezes eu acordo aqui desanimada, eu falo, gente, é uma luta, é uma luta, é uma luta. Mas, né, a gente tem que fazer. Eu acho que estou cumprindo o meu papel. Eu oro e ajo. Ajo e oro. E eu já falei para Deus, se tiver de ser, beleza. Se não tiver, sem problemas. De boa, né? Beijo grande, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, Lúcia. Continue aí, Carmen Lúcia, rezando mesmo. É verdade. Obrigada, Denise. Muito obrigada a você. Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta aqui. Muito bom ver sempre a gente defendendo a gente. Obrigada, Branca. Cristina Mello, eleitor moleque, vota em moleque. Aí, essa frase é sua, viu? Maristela. Muita gente querendo lacrar, né? Enfim. Ele tem que ficar na vereança. Né? Que se ele está sendo um bom vereador, tem que ficar na vereança, adquirir experiência, ser reeleito, né? Conhecer mais os problemas, amadurecer, concluir um curso universitário, se bem que eu acho que esse aí já é formado, né? Adquirir experiência. Para você estar numa representação federal, pessoal, é preciso você ter... Nem eu sei se tem condição de estar lá, porque é cobra engolindo cobra. É cobra engolindo cobra, sabe? Você tem que ter firmeza de caráter, firmeza de propósito. Olha o presidente. Foi para lá quando já era capitão. Foi para um ninho de cobras quando já era capitão. Foi mas o Carlos entrou novinho. O Carlos teve exemplo. E teve controle do pai. Né? E amadureceu ali. Mas, olha, 6 mandatos como vereador. É carreira política, eu sou contra isso. Mas é o sistema brasileiro, né? Fazer o quê? Eu sou a favor de candidatura avulsa, sou a favor de limitação de mandato, 2 mandatos no máximo. 2 mandatos no máximo. E para senador, 1 mandato só, já que é 8 anos. 2 mandatos para deputado federal, 2 mandatos para deputado estadual, no máximo, limitou. Aí tem que ficar pelo menos 4 anos longe. Vai trabalhar em outra coisa, vai fazer outra coisa, aí se depois quiser voltar, aí quem sabe, entendeu? Mas para mim não podia nem voltar de novo. Nem voltar. Mas eu sou completamente fora do padrão, né? Acho que eu sou meio retardado. Cristina Mello, por que tem eleitores de 16 e 18 anos? Porque é fácil de manipular, né? É fácil de manipular, cara. Você acha o quê? É engraçado que o jovem de 16 anos pode escolher presidente, mas não pode dirigir, né? Também com 18 anos, com 16 também não pode ser responsabilizado por crime, porque tem o nefasto Estatuto da Criança e do Adolescente. Aí é uma série de coisas. Você tem 16 anos, você não pode trabalhar, você pode escolher presidente. Ainda bem que esse voto aí é voluntário, né? Mas você sabe, né? O PT, o PCdoB, o PSOL agem sorrateiramente nas escolas e fazem a cabeça da garotada. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. 60 é idoso. Eu vou fazer 60. Ano que vem eu sou idosa. 60 eu vou fazer ano que vem. Votam em palhaço, a Mara Trindade está dizendo. Pois é, pô. Não tem compromisso. Infelizmente é isso aí. A Pepa, pois é, mas a Pepa ali, cara. A Pepa ali, gente.
Mas estava na cara que aquela mulher era uma fraude. Mas estava na cara, na cara. É porque as pessoas. É porque eu falo aqui as coisas que as pessoas não querem ouvir. As pessoas não querem ouvir o que eu digo. Não querem. Mas eu falo assim mesmo. Agora, o Frota, gente. O Frota. Como é que você vai, né? Como é que você vai dar voto, botar na Câmara Federal um sujeito com histórico do Frota? Gente, a mesma coisa. Se o Roberto Jefferson vier candidato ao Senado, não acredito, ele não teria cacife para isso, mas venha deputado federal. Você vai devolver para a Câmara Federal um bandido como Roberto Jefferson. Ah, mas ele é cristão, ele se arrependeu. Se arrependeu mesmo. Ele continua fazendo as mesmas coisas. Vejam a pessoa, vejam o histórico da pessoa, a base familiar da pessoa, sabe? Vejam a carreira da pessoa, o que essa pessoa faz, como é que ela se comporta, qual é o pensamento dela, o que ela defende realmente. Mas as pessoas não querem isso. Pensar dói. Acabei de falar isso aqui. Pensar dói. Ah, não. Eu recebi a seguinte orientação. Regina, no dia da eleição, você vai de madrugada e joga os santinhos na calçada dos colégios. Não tem porquê. Falei assim, não, porque tem gente que chega lá e não sabe em quem votar. Aí pega no chão um papel qualquer, vai e leva. Olha a estratégia. Isso acontece, pessoal. Por isso é que você vê tanto papel. Mas as pessoas jogam. Não tem candidato. Vou pegar um papel qualquer e vou votar em qualquer. É triste, né? E é o nosso futuro. A gente delega a essas pessoas o nosso futuro. Vocês entendem que às vezes eu fico desesperada, mas eu agora já relaxei. Isso é praga. Pô, como é que pode alguém dizer que adora naftalina? É tóxico, hein? Você acha que você é viciado? Fique atento. Tua mãe também, Lourdes, fique atenta. Não deixe de ficar cheirando naftalina, não, porque é nafta, vem do petróleo, é perigoso. Aí, ó, o Ismael Marques falando aqui, na China, o trabalho escravo. O engenheiro aqui na União Europeia custa 12 mil euros, na China custa menos de 300 euros. Pois é, vocês têm uns comentários aqui maravilhosos. Estão falando em deixar as mulheres sem menstruar. Estão falando que há... Eu não sei o que é isso. Deixa as mulheres sem menstruar. Não sei o que é isso que você falou. Ah, tá. Negócio. Réveillon, Carnaval, ano eleitoral, mais verba para os estados enfrentarem os estados todos começaram o ano, pessoal, no azul, graças ao dinheiro que a gente deu, né? Isso é terrível. Mas o que o Alexandre Palumbo falou? Regina, tem Melo Araújo, da CEAGESP. Opa! Boa, Palumbo, boa. O Palumbo está dizendo aquele coronel Melo Araújo, que deu jeito lá no CEAGESP para o Senado. Pode ser o nome do Bolsonaro em São Paulo aí. Pode ser. É isso mesmo, Alexandre Palumbo. Bem lembrado, hein? Bem lembrado. Olha que grande nome. Grande nome. É porque eu estou passando aqui agora, foi candidato pelo Novo. Pois é, mas é do PSDB, né? Dá um bom deputado, e pelo menos já tem ali... Ele fez um vídeo bem bacana agora, defendendo o Brasil na questão ambiental, né? Claro que é vender o próprio peixe, mas ele está certo, mas ele fez muito. Qual o futuro do calça apertada? Eu acredito que ele vai... Se ele for para candidato a presidente, o calça apertada é o Dória, né, pessoal? Se ele for para presidente, ele perde. Com as urnas eletrônicas, talvez ele até chegue no segundo turno. Né? Talvez.
Agora, olha, quem vai ser candidato mesmo? Bolsonaro, o Lula, não sei, mas eu acho que ele ainda vai tentar. Eu acho que ele ainda vai tentar. Dizem que não, que ele vai sair antes, mas eu acho que ele ainda tenta. O Moro, eu acho que vai tentar para Senado, pelo Paraná. O deputado. É mais certo ele ganhar como deputado federal do que como senador. Eu acho meio complicado. Se o presidente. Por exemplo, no Paraná, ou pode ser o Safe para o Senado pelo presidente, ou pode ser o Hang. O Hang talvez vá por Santa Catarina. E aí talvez o Jorge Safe, sei lá. Mas o Safe seria um bom nome também. Está fazendo um trabalho maravilhoso na Secretaria Especial de Pesca. A Damares, senadora, show de bola. Para aqui, para o norte, para o nordeste, aqui está complicado. A Mayra seria meu sonho de consumo seria a Mayra ser governadora, mas ela ainda não. Acho que o Estado ainda não está preparado para a Mayra Pinheiro. Né? E para Senado, numa corrida de uma vaga só, é muito difícil, muito difícil. Não sei que o presidente tenha aí uma carta na manga para o Ceará, mas acho meio difícil. Governador aqui, a gente vai ter que, talvez seja o capitão Wagner mesmo, né? Tá difícil, pessoal. É porque as pessoas não se colocam. As pessoas, né? Tem gente aí boa, preparada, que podia botar um nome para... Que medo é esse, cara? Perder uma eleição? Coisa mais natural do mundo. Tem nada... Mas pelo menos se colocar. Se colocar. É isso que me dá uma raiva, né? Pois é, né, Tiago? O Tiago Galvão está dizendo aqui, o Silas pelo Rio de Janeiro, porque é um cara que defenderia as pautas boas. Ele é bom de debate. Silas Malafaia. Se não for o Mourão, né? Mourão, para a torcida do Flamengo, acho que leva fácil, se for ele lá. Isso se ele não vier vice de novo, né? Não sei. Vice de novo, acho que ele não vem, não, porque ele é muito orgulhoso. Muito orgulhoso. Mas o presidente tem que botar uns nomes aí. E as pessoas têm que se colocar como soldado. É a mesma coisa. Em 2018, eu fui como uma soldado para a guerra. Eu fui como soldado para a guerra. O que eu ia perder? Eu não ia perder nada, também não ia ganhar nada. Eu ia ganhar a tentativa de mudar o país. Era a única coisa que me interessava. Eu, particularmente, ganhar nada. Eu ainda botei 1.250 do meu bolso. Mas eu fiz porque era, pelo amor de Deus, a gente precisa de mudança, aquele desespero que dá, né? Aqueles meus minutos de desespero. Agora, você precisa fazer alguma coisa. Se a gente não faz nada, nada acontece. Nada muda. O presidente aí, coitado, esse esforço tremendo, né? Pois é, Cristina, mas o Palumbo falou aqui um grande nome, aquele cara que está na direção da CEAGESP, que deu um jeito lá na CEAGESP. Seria um grande nome, um grande nome. E agora a gente vai ter que esperar mesmo, as coisas vão demorar para se definir, pessoal. Isso só se define lá para março. Vão começar a pipocar uns nomes e tal. E o Aécio está em cima do cavalo branco. Minas Gerais precisa se desfazer disso, né? Mas, enfim, cada um com seus problemas, né? Eu tenho muitos aqui, né? Que essa turma do PT, PDT, dominando esse estado aqui, não dá. Né? Não dá. Um dia, quem sabe, né? Quem sabe. Beijo grande, pessoal. Eu sempre digo que aí, já 2 horas de papo aqui com vocês. Beijo grande, uma boa noite para todo mundo. Tchau.